Gente, bom dia. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à PUC de São Paulo para esse evento do nosso Núcleo Configurações Contemporâneas da Clínica Psicológica do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica aqui da PUC. Eu quero apresentar a mesa, em primeiro lugar, e depois eu passo a palavra, então, à nossa coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica, que é a professora Liliana Liviero Waba. Aqui, à minha direita, o professor doutor Eduardo, também professor doutora, né? Todos são doutores aqui, então acho que eu falo só doutor, é mais fácil. Eduardo Goldenstein, à minha direita. Depois eu apresento em cada palestra um mini currículo de cada um. Tá? Em seguida, a professora Alzirinha Souza, o professor José Maria Guzmán Ferraz e a professora emérita Matilde Neder. Eu quero agradecer primeiro a presença de todos e eu vou passar a palavra à coordenadora, que muito nos honra. Eu agradeço muito a presença da professora Liliana, que sempre faz esse tipo de apoio a todos os núcleos e grupos de pesquisa do nosso programa. Professora Liliana, tem a palavra para a abertura. Obrigada, Marlise, pelo convite, ainda que seja um convite oficial, obrigatório, não é? Mas acredito que esse convite ele é real, além de oficial e obrigatório. Então, eu agradeço um tema atualíssimo, importante, não só como uma pesquisa dentro da área da psicologia, mas eu acho que ele é importante para a saúde do mundo. Nós temos uma crise, sempre se fala em crise, há vários momentos de crise. Eu acho que a crise existe sempre. A única coisa é que ela se renova, ela vai adquirindo características da sua época. Mas, realmente, vivemos um momento bastante dramático, haja se visto todos os eventos que acontecem no mundo, ambientais, ecológicos, e em termos de populações, migrações, refugiados, excluídos, terremotos, globalizações, Brexits, eleições com figuras que nunca imaginaríamos que poderiam surgir agora, depois de tudo que nós vivemos, numa primeira, numa segunda guerra de autoritarismo, nós estamos vendo emergir dentro das populações esse desejo de líderes autoritários. É muito terrível, é muito preocupante, e pensar isso dentro da clínica, a professora Marlise, com seu núcleo Configurações Contemporâneas, tem trazido esse debate, justamente fazendo essa junção, essa imersão dentro da psique coletiva. Psique coletiva que certamente tem um corpo e uma alma. Alma não no sentido religioso, mas alma no sentido imaginário, porque é a partir da nossa fantasia que nós vamos construir um mundo. E o mundo também vai nos responder, fazendo que nossa fantasia se reconstrua. Temos um pequeno, não digo talvez poder, mas uma pequena potencialidade, eu gostaria de dizer poder com P maiúsculo, contrapondo esse poder da leitura, da clínica aplicada à sociedade, ao mundo, ao humanismo. O nosso poder talvez seja pequeno, mas temos uma grande potencialidade de trazer uma mensagem que possa renovar algo. E, certamente, a mensagem da sacralização do corpo e do espírito, que não significa meramente a religiosidade institucional. O ateu é sagrado também, quando ele tem um olhar e uma visão ética e humanista. E tenho aqui a minha professora querida, Matilde Neder. Devo dizer também que Marlise me ensinou muito,
porque ela foi uma excelente coordenadora, então eu segui a tradição de bons coordenadores, e eu me orgulho muito do programa que eu coordeno, dos vários núcleos, dos pesquisadores. E a professora Matilde, eu quero dizer que foi talvez Matilde quem, na época de estudante, já era jovem estudante, já aconteceu isso uma vez na vida, eu diria, Matilde, que o corpo sagrado eu aprendi muito com você. Porque Matilde me ensinou o que é ser sagrado. E ser sagrado e ter um corpo sagrado está imbricado, porque nós somos o organismo, não somos uma divisão. E Matilde me ensinou isso. E ela me ensinou o respeito à individualidade. Desde aquelas crianças, aqueles toquinhos de gente, para Matilde, eles eram sagrados, porque eles eram especiais. E ela os tratava com uma visão, com um amor, com um olhar, com um respeito muito especial. O que é sagrado? Vamos definir sagrado, é um luminoso. Temos muitas definições do sagrado, a luminosidade do sagrado. Mas não existe luminosidade maior que o encontro humano verdadeiro. Aquilo que Levinas diz, de olhar a face do outro, de se revelar pelo outro. E esse outro é um outro e é um mundo. Então, eu aprendi isso na prática, porque falar é bonito, não é? Falar a gente fala, as palavras elas soam, elas são poéticas, elas são bonitas, mas só palavra não traz ação, precisa ação. Então, Matilde me ensinou como você transmite, transporta essa ação no cuidado clínico. E era com aquelas crianças que se sacralizaram. Essas crianças, obviamente, elas foram proliferando, se transformam em adultos, se transformam em instituições, se transformam no mundo, se transformam no ambiente, numa ecologia, porque nós somos seres psíquicos, espirituais, ecológicos, físicos. E essa divisão de achar que somos parcelas que tira a sacralidade. Então, a este grupo, que eu sei que é um grupo de pesquisa, que faz parte do grupo de pesquisa do CNPq, da professora, que é estudo e pesquisa das práticas clínicas em psicologia. Vejam, se achava, num determinado momento, que prática clínica era a clínica privada. A clínica se ampliou. A clínica ela é privada, certamente, mas ela é institucional, ela está em escolas, ela está em hospitais, e ela é ambiental. A psicologia clínica tem o olhar, aplicar o olhar da psicologia clínica ao mundo, à ecologia, ao ambiente, às instituições, é o que nos torna um psicólogo engajado, digamos assim, é outra palavra também que virou chavão, o que quer dizer engajado. Engajado, eu diria, que é ter um olhar do sagrado. Para nós, para a nossa ação, para a nossa atividade, para a perspectiva de futuro, querendo criar um futuro que seja viável e que possa ser transitado, como em alguns momentos você falou, no tempo e no espaço. Então, eu parabenizo ao grupo de pesquisadores que está aqui hoje, a professora Marlise, ao grupo de alunos, de mestrandos, doutorandos, que estão engajados, e eu realmente torço, faço votos que isto se propague, que este grupo se propague, que as pesquisas se propaguem, que nós possamos modestamente e menos modestamente também, porque nós temos muita coisa para dar, não temos que assumir a nossa grandeza, mas que nós possamos contribuir, inclusive, em práticas públicas, como Marlise vem fazendo, com pesquisadores nacionais e internacionais, e criar um mundo habitável, em que nós possamos habitar melhor e as futuras gerações possam, de fato, habitar o mundo, como Heidegger também propunha, habitar um mundo que se sacraliza. Muito obrigada a vocês, um bom evento hoje. Obrigada, Liliana. Muito obrigada.
só vou completar rapidamente a abertura desse nosso, veja, a professora Liliana falou, é o 4º encontro que nós temos, né? Esse que iniciou essa discussão que depois passou para o Conselho Federal de Psicologia e tudo mais, são essas discussões, esses diálogos entre psicologia, espiritualidade e meio ambiente. Nós fizemos a primeira proposta foi o espaço sagrado, o segundo foi o tempo sagrado. Aí nós demos um tempo nisso, na temática, e fomos discutir um pouco, o professor Eduardo estava nessa discussão, a professora Aida Cardinale também, sobre a tecnologia, né, o futuro da tecnologia. E aí voltou, era o 3º eixo de discussão do nosso grupo, era exatamente o corpo sagrado. E agora nós conseguimos fazer este evento mais estruturado. Eu quero agradecer a algumas pessoas em especial neste momento, além da professora Liliana, as palavras que efetivamente representam, né, toda a proposta desse grupo de pesquisa, de pesquisadores. Eu queria dizer também que essa atividade hoje é uma atividade didática também. É a primeira vez que nós fazemos uma atividade programada no programa que ensina mestres e doutores, ou se propõe a ensinar, né? Não sei se ensina, mas se propõe a ensinar mestres e doutores a organizarem eventos, né, a participarem desse universo científico que não é só de espectador, né, de ir apresentar coisas em congresso, de fazer um resumo científico, né, daquela ansiedade toda de uma publicação, mas é desse outro lado que vocês pegaram um pouquinho no começo de organização, é um café, é receber as pessoas. Então, eu acho que esta característica do nosso programa, de didaticamente também inovar, né, em atividades que seriam corriqueiras, mas que não se ensina, né? Então, eu acho que essa proposta também do nosso programa é sempre inovar na formação dos pesquisadores e de docentes, porque eles vão dar aula, eles vão formar outras pessoas, né? Então, essa é uma preocupação grande que foi do planejamento todo desse semestre. E eu queria agradecer à reitoria e ao diretor do campus que cedeu essa sala, que é uma sala da reitoria, né, para o nosso evento. Então, é uma deferência muito grande, um reconhecimento grande da universidade à temática do nosso grupo. E queria agradecer, essa sala se chama professor Joel Martins, e eu tive a felicidade, ele que trouxe a pós-graduação para essa universidade, né? E ele foi psicólogo, um fenomenólogo, que, segundo ele só virou fenomenólogo porque ele viu o olhar meditativo do rato quando ele fazia os experimentos em T. E ele foi com Tolman lá para os Estados Unidos e Clark Hall. Na verdade, era Clark Hall, ele trabalhava com ele, e aí ele olhava o olhar meditativo do rato no labirinto inteiro. Ele contou isso para nós todos aqui, viu? Eu estou falando o que é verdade, segundo ele. E aí ele achou que tinha que fazer uma ruptura de formação e foi atrás do Tolman, e depois ele desenvolveu todo o trabalho dele em fenomenologia aqui nessa universidade, inclusive. Eu tive a felicidade de conviver muito com ele, porque eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em psicologia da educação aqui. E ele foi uma pessoa muito generosa comigo, né? Ele me ensinou muito, sempre me chamando a atenção dos meus trabalhinhos. Era coisa de 500 e poucas páginas, ele chamava de trabalhinho, e era assim com ele. E eu acho que ele deve estar muito orgulhoso de esse evento ser hoje aqui, com a nossa emérita, com nossos grupos de pesquisa. Eu acho que ele deve estar muito agradecido por ter confiado nessa universidade enquanto ele estava aqui. Eu quero agradecer o Alan dos eventos da PUC, que fez toda essa organização.
a Mônica, que é assistente de coordenação do programa, que é uma pessoa sempre presente, e aos alunos, né, que estão aqui, se engajaram nessa atividade programada. E eu queria fazer uma homenagem a duas pessoas que não estão aqui, mas que viveram esse sonho conosco. Uma, professora Marília Ancona Lopes, que está viva, graças a Deus, muito bem, mas licenciada daqui, tomando outro caminho na vida, né? Quer dizer, ela está nesse processo de saída da PUC. Então, eu faço a minha homenagem a ela, que isso foi sonhado por nós duas no início, dar as boas-vindas à professora Ida Cardinale, que está entrando no nosso núcleo. E é uma pessoa muito querida da graduação, psicanalista, professor Franklin Goldgrube, que acreditou também nessa proposta de unir a graduação com a pós-graduação, que escreveu os primeiros textos, tanto do Espaço Sagrado quanto do Tempo Sagrado, que vão sair em livro, e que deixa uma saudade muito grande, porque era um amigo muito querido. Então, ele é sempre lembrado como uma pessoa que, como a Matilde, acredita, né? Acredita nas transformações e na contribuição que essas interfaces possam fazer de espiritualidade, das nossas especialidades e de outras áreas do conhecimento. Então, eu espero que vocês gostem muito, porque a gente gosta muito do que faz. E a gente gosta muito das pessoas também que vêm aqui. E que vocês conheçam um pouco desse trabalho. Tá? Muito obrigada. Eu sei que a professora Liliana tem um compromisso. Então, né, que pena. Não é protocolar, não. É querida, querida. Não é nada protocolar, não. Eu vou, então, proceder a saída dela com o certificado, tem as coisas formais, né? Voltando ao formalismo. Obrigada, mas eu vou ficar um pouco. Você vai ficar um pouquinho? Ai, que bom, ela vai ficar. Mas eu vou dar o presente dela agora, porque eu já falei. E agora? Então, olha, seu certificado e um mimo, que a gente gosta também de fazer as pessoas engordarem um pouco. Né? Então, ó, uma fitinha da Bahia. Você escolha a cor que você quiser, já que é espiritualidade, se quiser muita sorte. Obrigada, gente. E aqui uma sementinha e umas coisas para você anotar que dê muita coisa boa no seu jardim. Obrigada, viu? A gente gosta de mimar pessoas, porque a gente não tem dinheiro, mas a gente mima. Já é alguma coisa. Bom, então, eu vou bater palmas para ela, né? Já que é tão protocolar, né? Mas é muito querida mesmo. Olha, então eu vou proceder à apresentação. A primeira, vou de um por um, é mais fácil, né? Faz a apresentação, a gente vai, né? A gente se organiza para ficar um pouco para lá e tal. E tem poltronas ali. Ficar aqui no ponto. Matilde, pode ficar aí mesmo. Gente, vocês não... Ela vai sentar ali. Eu fico com você, você não vai ficar sozinha, pode ficar sossegada. Olha, eu vou apresentar, então, a primeira contribuição aqui. Acho que é melhor... Alzirinha, acho que... Não sei se vai ficar ruim para você enxergar. Vocês não se assustem que nós nos tratamos assim formalmente mesmo. Né? Ninguém fica falando doutor isso, doutor aquilo. Na psicologia é muito difícil isso acontecer. Mas o respeito é o mesmo. Né? Então, eu vou apresentar a primeira contribuição aqui da nossa discussão, nessa mesa, o Corpo Sagrado, Perspectiva Interdisciplinar, do período da manhã, é do professor... Não, você fica aí quietinha, que eu vou do teu lado. Você fica sossegada aí, a menos que você não consiga ver aqui. Não, tudo bem. Senão a gente vai para o lado de lá. Para isso a gente muda, não tem problema.
Não é planejamento ambiental, gente? Psicologia ambiental é planejamento ambiental. Pode deixar que a gente dá um jeito aqui para dar tudo certo. O Meio Ambiente, Saúde e Doença, Tempos Modernos, Corpos Modernos, do professor Dr. Eduardo Goldenstein, um egresso aqui do nosso programa. Ele é doutor e mestre e doutor em Psicologia Clínica pela PUC, pesquisador desse nosso grupo, o CNPq, participa das nossas bancas, contribui demais para o nosso grupo. Ele é médico, pediatra, homeopata. Ele tem 2 livros derivados da dissertação e da tese de doutorado dele. Eduardo, qual é o nome mesmo do seu livro que ficou da dissertação de mestrado, que eu não lembro? Esqueceu também? Não tem problema. Bom, a de doutorado eu lembro mais, que, né, quando os médicos descansam. Descansam, né, sobre o lazer do médico. E a de mestrado é sobre a humanização e a discussão sobre a humanização nos espaços, principalmente em médicos pediatras intensivistas, em hospital de referência de alta complexidade infantil. Não sei o nome do livro, depois a gente abre aqui pontos. Dê uma entrada no Lattes e aí a gente vê o título do livro, né? Porque eu não lembro como é que ficou. Acho que é Prática Médica, alguma coisa assim, né? É muito grande, é verdade. Então, eu deixo para você complementar aí a sua apresentação, se você quiser, e vamos curtir um pouco essa contribuição do doutor Eduardo. Bom dia. Quero agradecer a Marlise por ter me convidado aqui. Falar que eu estou um pouco nervoso, porque estou com vários professores que me introduziram na psicologia, a professora Matilde, o professor José Maria, que me ensinou a pensar ecologicamente. Então, sempre a gente fica um pouco nervoso, né? E também porque minha prática diária é consultório, ver crianças, atender pacientes e pensar psicologicamente, né? Eu sou um médico que pensa psicologia. Bom, então quando a Marlise me pediu para falar sobre esse tema aí, diálogos entre psicologia, espiritualidade, meio ambiente, o corpo sagrado, eu fiquei meio confuso, né? Porque como que eu vou juntar tudo isso daí? Primeiro que eu fiquei pensando o que seria o corpo sagrado. Até agora eu não entendi direito, mas eu acho que, para mim, corpo é sagrado, porque eu vivo e trabalho há mais de 40 anos com o corpo, né? A minha profissão é exatamente trabalhar com o corpo. Portanto, sempre o corpo é sagrado, ainda mais das crianças, né? Muito bem. Mas eu achei um jeito de juntar tudo isso. Eu achei um jeito porque eu estava lendo um livro que fala sobre a evolução do corpo, justamente por coincidência, um livro brilhante, que eu estava alucinado, e aí eu aproveitei partes desse livro para falar sobre isso. Próximo. Bom, primeiro, porque o primeiro cuidado que eu tive foi de ler os objetivos desse simpósio. Então, eu vi que era misturar um pouco a psicologia, meio ambiente, investigação científica, cuidados com a saúde integral, né? Aí eu fiquei contente, porque justamente o que eu mais faço na minha vida é tentar fazer uma saúde integral para as crianças. Vocês sabem que o pediatra é o único das especialidades médicas que faz prevenção, né? É o que eu vejo crianças que não têm absolutamente nada e que faz parte do trabalho do pediatra. Então, eu tenho muito essa visão de saúde integral. Eu lido tanto com a doença quanto da saúde. Também diz que é discutir a contribuição teórica e metodológica das pesquisas atuais.
Então, foi ótimo, porque esse livro que eu estava lendo justamente traz uma série de coisas sobre a teoria e metodologia de pesquisas, que especialmente, que não quero explicar muito, porque vocês vão vendo, mas com muita relação entre psicologia, espiritualidade e meio ambiente. Próximo. Vamos falar sobre as mudanças sociais e os avanços do conhecimento, porque também é uma parte dos objetivos disso e casou bem porque é esse assunto que eu estava lendo, né? E também questões atuais relacionadas ao meio ambiente. Exatamente, mais uma vez, calhou de ter tudo isso no que eu estava buscando e lendo, e aí deu para integrar tudo isso, como vocês vão ver. Próximo. Bom, esse livro chama-se A História do Corpo Humano, Evolução, Saúde e Doença. É para um professor americano, que é um biólogo, chamado Daniel Lieberman. Foi publicado pela Zahara em 2015. Talvez o que resume o pensamento desse professor é que o futuro do corpo humano é uma das questões mais importantes sobre as quais podemos pensar. Tá certo? E eu acho que essa frase daí marca tudo o que ele fala e o que eu vou tentar reproduzir do jeito que eu entendi, do jeito que eu pensei. Claro que tem coisas minhas. Próximo. Então, muitas coisas que vão aparecer aí são do professor, que eu não repito que é dele, mas vocês já sabem que é dele. Na verdade, ele tem um capítulo do livro que chama-se Tempos Paradoxais para os Nossos Corpos. Por um lado, essa provavelmente é a era mais saudável da história humana, que mais a medicina fez, que mais se conseguiu coisas, que mais tecnologia se teve desde os tempos primitivos, né? Houve um boom de desenvolvimento da medicina por conta de outras de descobertas da biologia, da estatística, da computação, mas a gente podia estar melhor. E essa é a tese dele. De um lado, a gente derrotou muitas das doenças que matavam as pessoas, em grandes quantidades. A varíola não existe mais, o sarampo está sob controle, a poliomielite, por exemplo, foi extinta do Brasil, as crianças tomam vacina para não entrar de novo o vírus, tá certo? E a peste, sumiram, não tem mais isso. Né? Tem, às vezes, como que aparecessem focos que são rapidamente disseminados, porque, infelizmente, tem uma miséria grande no mundo. A gente também aprendeu a tratar coisas como apendicite, desinteria, anemia e até remediar uma fratura óssea, né? Eu mesmo, há um mês atrás, eu tive uma crise de apendicite, fui operado, 2 dias depois eu estava trabalhando normalmente. Quer dizer, a tecnologia é muito forte, né? Mas, por outro lado, surgiram novos problemas médicos. Obesidade, doenças e incapacidades crônicas que poderiam ser perfeitamente evitáveis, porque decorrem do meio ambiente. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Próximo. O problema fundamental que a gente vê é que o corpo estava preparado, ele foi se preparando durante todas as épocas, e ele estava preparado para vivência num outro tipo de meio ambiente, num ambiente que mudou com a tecnologia, com as coisas, mudou o clima, mudou. A tecnologia fez com que se plantasse de outra forma, os alimentos passaram a ser de outra forma, tudo passou a ser diferente. Só que o corpo não se adaptou a isso.
essa adaptação para os tempos modernos não se fez. Então, começam os problemas aí. Por isso, essa ideia é conhecida como hipótese do desajuste. O nosso organismo está desajustado para enfrentar o meio ambiente e as condições atuais, né? E, portanto, as doenças de hoje, uma boa parte delas são chamadas de doenças do desajuste. Próximo. Tudo começa na Revolução Industrial, tá certo? Quando vem a Revolução Industrial, que foi no final do século XVII, começa uma revolução econômica, tecnológica, onde o ser humano começa a usar combustíveis fósseis para gerar energia, para máquinas destinadas a manufaturar e transformar as coisas em enormes quantidades. Então, o que acontece? Aqui, antigamente, antes da Revolução Industrial, o trabalho exigia uma grande variedade de habilidades e atividades. As pessoas plantavam, cuidavam de animais, faziam trabalhos manuais, mas hoje as pessoas trabalham em fábricas, em escritórios, e estão cada vez mais especializadas. Então, mudou, né? Antigamente, antes dessa Revolução Industrial, as pessoas viajavam pouco, comiam comida minimamente processada, em geral cultivada localmente, coisa que hoje não é isso. A tecnologia hoje faz com que o alimento do mundo seja cultivado, processado e cozido em fábricas longe dos lugares onde é consumido. Tá certo? O corpo não se adaptou a esse processo a essa engenharia alimentar que hoje existe. Próximo. Bom, mas nesse período, né, depois da Revolução Industrial, também mudou o corpo das pessoas, porque mudou o que a gente come, a forma da gente mastigar, a forma da gente trabalhar, de correr, de nos manterem frescos ou aquecidos, tá certo? De dar à luz, das mulheres dar à luz, até de adoecer, né? E mudou também o modo de amadurecer, de envelhecer, de conviver com os nossos semelhantes. Tudo mudou. Mas, repito, nem sempre o corpo seguiu no mesmo passo que tudo isso. Próximo. Por exemplo, ele vai citar, obviamente, os americanos, mas é que é pior, tá certo? Nós copiamos errado os Estados Unidos. E já não é lá essas coisas. Então, e espero que o Trump não ganhe para não piorar. E aí o americano médio e o europeu fazem 1/3 de suas refeições fora de casa. Essa comida que eles comem é uma comida absolutamente industrializada. Cozinhar hoje significa tirar o alimento da embalagem, misturar e aquecer os diferentes ingredientes. A comida hoje é industrial. É tão industrial como os carros que a gente anda. Tá certo? Até ovos caipiras e alface orgânica tem química. Tá certo? Tem uma forma de serem conservados e mantidos. Essa química, em geral, é por causa disso. E é isso que nós, pediatras, ficamos malucos porque dão alergia nas crianças. Por isso que as crianças têm tanta alergia, né? Porque a Revolução Industrial ela descobriu como cultivar e manufaturar de maneira mais barata e eficiente ao que as pessoas desejavam há muito tempo, há milhares de anos. Gordura, amido, açúcar e sal.
Nunca se comeu tanto açúcar como se come hoje. Tá certo? A comida ficou mais abundante, mas, por outro lado, ficou mais calórica também. E o açúcar ficou mais disponível do que nunca, principalmente depois dos anos 70, quando foi inventado o método de transformar a maisena em xarope açucarado, que é o xarope de milho, com alto teor de frutose, que é a matéria-prima dos refrigerantes. Próximo. O impacto positivo disso tudo, comida mais barata. Impacto negativo sobre o ambiente, vai se refletir sobre o ambiente e saúde dos trabalhadores. Cada caloria de alimento industrial ingerido gasta aproximadamente 10 calorias de combustível fóssil para ser plantado, fertilizado e colhido, e transportado e processado. Quer dizer, se gasta muito combustível fóssil para tudo isso. São usados pesticidas e fertilizantes inorgânicos nas plantações, o que causa poluição dos reservatórios de água e risco de envenenamento das pessoas. Próximo. Aqui é um pouco sessão terror. Mas, para quem gosta de filme de terror, isso é leve. A maior parte da carne que os americanos e europeus comem provém de animais criados em instalações gigantescas chamadas Concentrated Animal Feeding Operations, conhecida como CAFOS, que são campos ou estábulos onde os bois são confinados e alimentados com grãos. Os bois são alimentados com milho. Mas não, é um absurdo, porque o alimento do boi não é milho. Só que o milho é mais barato e convém aos americanos, principalmente. Claro que, sem se exercitar e comendo excesso de amido do milho, esses bois engordam, que é o que o americano quer, sem medir as consequências que isso é para o humano. Portanto, esse gado tem alta incidência de doenças, já que resíduos de animais concentrados e densidade elevada de animais provocam doenças infecciosas. Próximo. Claro, como eu já disse, a administração de milho para vaca subverte a lógica da natureza, porque vaca gosta de comer capim, não milho. As vacas têm doenças, têm diarreias. São tratadas com antibiótico. A gente vai ver mais tarde que o antibiótico também aumenta o peso dessas vacas. Então, duplo interesse. Dá o antibiótico para combater as infecções e, por outro lado, engordar as vacas. Tudo que vocês comem está cheio de antibiótico. Próximo. Os laboratórios farmacêuticos agradecem a todos vocês que contribuem para isso. Os alimentos são cada vez mais modificados e processados para que se tornem mais desejáveis. Tá certo? As aparências, isso tudo, a coloração dos alimentos, a forma de apresentar tem muito corante, tem muito estabilizante, tem muita química. Tá certo? E também essas químicas são convenientes para armazenar esses produtos, porque senão eles estragam. Não tem milagre, né? Antigamente se mantinham os alimentos com sal, daí que vem a carne salgada e tudo. Mas hoje tem produtos químicos. Hoje tem uma nova profissão que é o engenheiro de alimentos, que vai cuidar de tudo isso, né? Mas o problema é que esses alimentos têm baixo teor de fibras e a elevadas concentração de sal, gordura e açúcar. Então, não são alimentos saudáveis. Repito, o corpo não está preparado para digerir toda essa química envolvida no processo. Você pode comer um leitão inteirinho que o corpo digere, mas uma barrinha de fruta que tem um monte de açúcar, que tem milho, que tem esse xarope de milho, que tem produtos químicos, não são bem digeridos. Próximo. O custo energético da digestão
que a energia gasta na digestão do alimento, na decomposição das moléculas, no transporte desses nutrientes para o nosso intestino e para o resto do corpo, é significantemente reduzido quando comemos alimentos altamente industrializados. A gente gasta menos energia. Como diz Lavoisier, nada se perde, tudo se ganha, você ganha gordura. A digestão de alimentos processados com menos fibra, como a farinha de trigo e arroz branco, envolve menos passo e demanda menos tempo. Mas o nível de açúcar no sangue se eleva mais rapidamente. De novo, nosso sistema digestivo não está adaptado às rápidas oscilações de níveis de açúcar no sangue. Como a consequência disso, o pâncreas produz excesso de insulina para queimar todo esse açúcar, tá certo? E esse excesso de insulina faz com que os níveis de açúcar caiam no sangue muito abaixo do normal. E caindo a glicemia da fome. E a fome provoca obesidade. E a obesidade provoca doenças tipo diabetes tipo 2, que é essa diabetes não congênita. Próximo. Por isso, as pessoas que comem dietas industriais, eles consomem muito mais carboidratos, especialmente açúcares e amidos refinados, e teores relativamente baixos de proteínas e altos teores de gordura saturada e muito pouca fibra. A gordura é exatamente o que dá o sabor dos alimentos. Sem a gordura, os alimentos não têm tanto gosto. Embora a gente não pode esquecer, esse dado eu achei meio impressionante, que a gente não pode esquecer que, embora aproximadamente 800 milhões de pessoas ainda enfrentam hoje a escassez de comida, mais de 1,6 bilhão estão acima do peso ou estão obesas. Quer dizer, os dois são grandes problemas. Próximo. Uma doença que é típica da modernidade, que eu enfrento, que todo mundo enfrenta, e que eu tenho aprendido a lidar com isso e comer direito nesses últimos anos, porque nunca me ensinaram a comer direito, né? É a obesidade. A obesidade nada mais é do que um excesso de um estímulo que era outrora raro, que é a energia. Antigamente as pessoas trabalhavam, se movimentavam, faziam muita coisa e comiam comida natural. Comida natural plantada, que eles mesmos plantavam, porque não era industrializado, portanto gastavam mais energia. Excesso de energia, incluindo aí excesso de gordura corporal, e vocês têm que lembrar que a pior gordura, o pior acúmulo de gordura no corpo é no abdômen, porque a gordura dentro do abdômen comprime todos os órgãos, tá certo? E alteram todo o metabolismo. Esse excesso de gordura corporal acaba causando muito dessas doenças que a gente chama de doenças de desajuste. Lembrando, doenças de desajuste são doenças decorrentes da má adaptação do corpo nos ambientes modernos que criamos. Ali está mal, mas é mal. Dentro de uma perspectiva evolutiva, então fica claro que os seres humanos estão primorosamente adaptados a ganhar peso, mas numa quantidade e armazenar uma quantidade relativamente grande de gordura. A gente precisa da gordura. A gordura faz parte do nosso metabolismo, tá certo? Porém, não estão adequadamente adaptados para excesso de gordura. Excesso de gordura que vai se depositar no traseiro, nas pernas, no queixo, mas especialmente na barriga, que é mais sério. Tá certo? Da mesma forma, o aparelho digestivo humano nunca evoluiu para queimar tanto açúcar de maneira rápida. Portanto, grande parte desse excesso de açúcar que a gente come
é transformado em gordura vegetal. Próximo. Visceral. Bom, por que a gente precisa de gordura? Porque o nosso cérebro tem um volume muito grande e eles requerem incessantemente suprimento de energia. Essa energia para o cérebro tem que ser sempre abundante. Cerca de 20% do metabolismo do homem em repouso é para fornecer energia para o cérebro. Né? Nós temos o cérebro mais pesado de todos os animais. Alguns têm menos, mas estou falando da generalidade. Doenças de desajuste graves surgem justamente porque o nosso corpo está inadequadamente adaptado para lidar com constantes fornecimentos de excesso de energia. Aí gera diabetes 2, arteriosclerose e até alguns tipos de câncer que estão relacionados com isso. O excesso de gordura causa um conjunto de sintomas conhecido por síndrome metabólica. Síndrome metabólica é a coisa que os médicos clínicos mais adoram na vida. Tá certo? Eles adoram falar, você tem uma síndrome metabólica. Né? Ficou bonito. E aí já tem um remedinho, óbvio, uns 22 mais ou menos para isso. O que é síndrome metabólica? Pressão sanguínea alta, altos níveis de triglicéridos e glicose no sangue, muito pouco de HDL, que é o chamado colesterol bom, porque ele transporta a gordura, e assim como excesso do LDL, que é chamado colesterol ruim, nesse mesmo sangue. Próximo. Acho que não pulou nenhum, não. Tá, vai. Próximo. Bom, precisamos falar rapidamente da insulina. Eu sei que não é uma aula de medicina, mas também eu não vou falar nada muito complicado. Há evidências que a industrialização dos alimentos aumenta o tamanho das porções e torna a comida mais calórica. Como o corpo não tolera, não digere convenientemente muito da química produzida pela engenharia alimentar da nossa... O corpo humano não tolera, não digere convenientemente muito da química introduzida pela engenharia alimentar na nossa alimentação. Eu fico insistindo e repetindo isso, porque eu acho que o que eu mais quero aqui é que vocês gravem isso. Que o problema não é quantidade, mas é a qualidade do que se come. Estamos mudando o que estamos comendo. Há um excesso de glicose presente nessa nova alimentação, que faz com que as taxas de insulina se elevem, fazendo as células musculares absorver e armazenar alguma fração desse açúcar como gordura. Mas a insulina também faz a gordura na corrente sanguínea penetrar nas células de gordura. E uma vez penetrados, são reservatórios, e por isso que a gente engorda. O número de células de gordura vem desde a infância, já é pré-determinado. E só a gente vai enchendo aquelas células com mais gordura e elas vão expandindo. Elas não aumentam de número, elas se expandem. Por isso que a gente consegue, às vezes, emagrecer. Não é fácil, né? Por outro lado, também a insulina inibe a liberação de triglicérides de volta na corrente sanguínea por células de gordura. Por isso que a gente se torna mais gordo. E é por isso que os médicos dão tanta importância à insulina, porque é ela que controla tudo isso. Né? Próximo. Ela é tão importante quanto falta, quanto quando tem um excesso. Bom, mas tem outras coisas implicadas na obesidade. Não é só isso que eu estou falando. Se fala muito, e todo mundo gostaria de ter um gene que fosse determinante de ser gordo ou magro, e eu tenho uma péssima notícia, porque nunca foi descoberto esse gene.
Não existe. O que existe é que os genes, eles se identificam com o ambiente e por causa dessas interações genes e meio ambiente, foram identificados genes comprometidos no aumento da suscetibilidade das pessoas ao ganho de peso. Mas, assim, existir um gene determinante, não existe. O mais poderoso deles até agora identificado é um chamado FTO, que afeta o modo como o cérebro regula o apetite, né? Se descobrissem o gene que faz as pessoas engordarem, os laboratórios ficariam felicíssimos, venderiam por uma fortuna os remédios que dariam conta desse gene. Mas não existe. O estresse é outra coisa que a gente que tá relacionado, e todo mundo acha que está relacionado com a obesidade. Na verdade, ele está, mas ele está de um modo indireto. Porque quando você tem um estresse, as glândulas adrenais secretam cortisol. Tá certo? Lembre-se que o hormônio não é o hormônio que deixa a gente estressado. É que quando a gente tem estresse, libera o cortisol. O cortisol dá energia, fazendo o fígado e células de gordura, especialmente a visceral, liberar glicose na corrente sanguínea. Acelera o ritmo cardíaco, eleva a pressão e torna a gente mais alerta e, por outro lado, inibe o sono. Então, o cortisol é um excitante, tá certo? Só que, como ele libera glicose na corrente sanguínea, ele contribui para a gente engordar mais. O cortisol nos prepara para darmos conta do estresse, ele é super importante, fazendo-nos ansiar por comidas ricas em energia, porque toda vez que a gente está estressado, na maioria dos casos, as pessoas ficam com muita fome. E isso é consequência do cortisol, que tem uma explicação, precisa de energia, porque você fica meio caído e você se reacende com esse banho de cortisol e, portanto, de glicose. Próximo. Outra coisa que está implicado nisso, na obesidade, o sono. O sono está porque a privação do sono leva a um aumento na quantidade de cortisol. E aumentando o cortisol, vocês já sabem as consequências. Mas também leva eleva também o nível de um hormônio chamado grelina, que é produzido no estômago e pâncreas, que é chamado o hormônio da fome. A lógica dessas operações bariátricas é cortar um pedaço do estômago para inibir esse hormônio. É uma das lógicas. Tá certo? É a partir daí que foi pensado. Já está acabando, não vai dar nem isso. Essa é a lógica das cirurgias. Esse hormônio da fome, ele aumenta quando as pessoas são privadas de sono. Aí tem um mecanismo complicado com o hormônio de crescimento, mas eu não vou entrar nos detalhes. Pessoas que dormem menos têm taxas maiores de grelina circulante e maior tendência a sobrepeso. São estudos super bem feitos que se sabe disso. Por isso que eu acho que eu engordo, porque eu durmo pouco. A relação entre exercícios e obesidade também é mal compreendida. As pessoas acham que fazendo exercício elas emagrecem, mas nenhum estudo mostra isso. Apesar das pessoas acreditarem que a prática de exercício leva à perda de tempo, essa hipótese não se sustenta. Exercício regular, inclusive rigoroso, leva a modestas perdas de peso. O exercício leva ao estímulo de hormônios que suprimem o apetite, mas estimulam outros
como o cortisol, que provoca a sensação da fome. Próximo. Outra coisa que hoje se fala muito, que é o foco da pesquisa atual, né, é que se fala muito, que é um assunto super palpitante, super moderno, é que a medicina está se voltando para esse campo, que é a história do microbioma. O microbioma hoje tem uma teoria toda que o segundo cérebro da pessoa está no intestino, que são os micróbios dentro do intestino que determinam todo o funcionamento do corpo, como se fosse um segundo cérebro. Entendeu? Está se estudando muito isso. Tem hoje hospitais como Einstein, tem até uma coisa meio esquisita que eu vou falar, mas são transplantes de fezes para levar esses micro-organismos para pessoas doentes. As mudanças dietéticas, mesmo bem como o uso de antibióticos, e hoje você sabe que se usa antibiótico para qualquer bobagem que possa existir, contribui para a obesidade ao alterar a normalidade do microbioma das pessoas. Esta é a razão, e essa é uma das razões pela qual se dá antibiótico para os animais, porque mexe com o microbioma deles e aí provoca ganho de peso. Tá bom? Próximo. Não tenho nada mais para falar. Quer dizer, eu tenho muita coisa para falar, mas não dentro desse horário. Então, muito obrigado. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, esteja à vontade. Se eu souber. Obrigada, doutor Eduardo. Eu acho que vocês vão perceber o encadeamento, né, das pesquisas e dos pesquisadores. Vocês vão perceber um pouco, provavelmente, esse aprofundamento da reflexão e das implicações das alterações ambientais agora com o professor José Maria Guzmão Ferraz. Deixa eu pegar meu script. Tem um script aqui. Eu apresentar o professor José Maria. Nós coordenamos um convênio, deixa eu falar no microfone. Foi o primeiro, vou ficar aqui só para a gravação e explicar um pouquinho. O professor José Maria é ecólogo, ele é mestre e doutor, mestre em biologia, deixa eu ver, todas as coisas, tem agronomia, doutor em ecologia pela Unicamp, pós-doutorado em agroecologia na Universidade de Córdoba, na Espanha, pesquisador sênior da Embrapa e até 2010. E nós fizemos, nesta época de 1997, nós começamos o trabalho aqui em psicologia ambiental por uma indicação internacional. E logo em 1999, teve um encontro internacional ali em Sorocaba sobre... como é que era aquele encontro lá de Sorocaba? Faz tanto tempo. Né? Faz tempo. Foi no século passado. E na verdade, eu fui convidada para falar sobre qualidade de vida. Né? E eram fatores... Era para determinar fatores de desenvolvimento sustentável. Isso, né? Era para discutir sustentabilidade. critérios para desenvolvimento sustentável. Tinha pesquisadores do Brasil todo. E aí eu fui falar de qualidade de vida. E aí nós nos conhecemos, começamos a trocar figurinha. Eu sou toda urbana, né? E aí começamos a trocar figurinha. Ele falava-se de que trabalhava em agroecossistemas. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu aprendo. Aí nós fomos, ele me ensinava o que são os agroecossistemas, depois a agroecologia, e eu fui ensinando um pouco, aprendendo e construindo junto, num convênio inédito da Embrapa com a PUC,
para desenvolvimento de psicologia ambiental, visando desenvolvimento rural sustentável. Nós fizemos isso de 2004 a 2009, né? E aí continuamos esse trabalho todo de formação aqui, de integração da parte da ecologia, da agroecologia, da segurança alimentar, da vida rural, da qualidade de vida rural, da apropriação de espaço, visando as transformações da sociedade e da saúde no campo, na interface campo-cidade, nesse contínuo campo-cidade. Ele é membro do nosso grupo também de pesquisa, de práticas clínicas, porque exatamente o nosso grupo tem 2 pontos, como quase tudo na psicologia, né? Sempre tem um nome, 2 pontos. Porque o nosso grupo vai estudar pressupostos, transformações e interfaces das práticas clínicas em psicologia. E aqui estamos nós nas interfaces, né? A palestra do professor, a contribuição do professor José Maria para esta mesa tem um título provocador, como muitas das aulas que ele dá aqui e das participações todas dos nossos trabalhos em pesquisa e em campo. Violação do corpo sagrado de Gaia. Então, eu acho que tenho a impressão que vai completar e ampliar, aprofundar, ampliar o que o doutor Eduardo Goldenstein estava falando. Tem a palavra, meu querido amigo. Obrigado, bom dia. Agradeço muito o convite da Marlise e a oportunidade de estar conversando com vocês. Me permito ficar sentado, vai ser mais fácil. Eu pus muitos slides, vou ter que correr para... Eu sempre fiquei tirando um monte aqui, mas não consigo tirar. Tenho uma mania de colocar mais coisas que o normal. Mas vai ser uma complementação mesmo, exatamente o que ele falou. Mais ou menos na mesma linha, a sessão terror continua. Mas no bom sentido, assim, de tentando mostrar o que a gente precisa mudar, na verdade, né? Que nós estamos num ponto de inflexão como a professora bem ressaltou no começo, em termos ambientais e políticos mundiais muito sério, no Brasil também, né? Estamos com retrocessos muito grandes em tudo que a gente possa imaginar de conquista, e vem muito mais coisa por aí. Então, é uma hora da gente se posicionar mesmo em todas as situações. Bom, esse título é meio provocativo, porque onde que vocês moram? Você mora onde? Mogi. Você mora onde? E nós todos moramos onde? Na Terra, né? Então, a gente esquece disso, de Gaia, de Pachamama. Esse é o nosso espaço, de fato. Ocasionalmente, nós estamos morando em Mogi, estamos morando em Piracicaba, Campinas, em Indaiatuba, onde for, né? São Paulo, Santo André, mas nós moramos nesse... E a gente esqueceu isso. E essa visão antropocêntrica que a gente tem é que faz essas alterações grandes e que se refletem no nosso corpo. Então, o corpo de Gaia, o nosso corpo, quando a gente violenta essa terra, essa Pachamama, ou essa mãe natureza, nós estamos violentando nós mesmos. E a gente vai ver que essa violência reflete no nosso dia a dia. Então, a provocação é mais ou menos por aí, nesse sentido, né? Aqui são aquelas coisas de última hora, né? Não era para aparecer essa coisinha na frente aqui, mas lá no fundo tem a representação de Gaia ou de Pachamama, né? Aqui no fundo, ela violentada em termos de mudanças climáticas, como tem o aquecimento global crescendo em função da gente estar usando... Nós comemos hoje petróleo. Tudo que a gente faz hoje é em função de energia não renovável, que é o petróleo, né? Aquela era a Gaia, essa aqui atrás é a Pachamama. E aqui, o que nós estamos fazendo com a Terra, né? Nós estamos aquecendo e mudando toda a estrutura, aumentando doenças que antes eram tropicais, começam a passar para outros pontos, as doenças tropicais aumentando, nós estamos vendo aí as doenças transmitidas por mosquitos crescendo violentamente, né? E a gente vai buscar coisas que não são... vão tentar resolver paliativamente alguma coisa. A gente vai tomar um antibiótico porque tem infecção, mas, na verdade, teria que ver por que está tendo essa infecção. Então, uma lógica... E a gente está vivendo num mundo doente mesmo. Essa daqui é uma música, né? Nos deram espelhos e vimos no mundo e vimos o mundo doente. Tentei chorar, não conseguia a música de Renato Russo, né? E nós temos inúmeras drogas na água que a gente bebe, inclusive
Rivotril, Prozac, isso no Brasil, no mundo todo. Nós estamos tomando tanta... Esse mundo está tão doente que a gente toma tanto medicamento para não ver tudo isso, na verdade, e somos afetados também por esse medicamento que a gente toma que vai para a água. Antibiótico, hormônio feminino, e vai embora. Nós temos de tudo na água que a gente bebe dos rios aí. E uma boa parte, eu vou falar na parte de alimentação, que é mais ou menos do caminho de que eu trabalho e que dá para correlacionar o que está mudando tudo aí, né? Então, nós temos 12 mil anos que o homem está trabalhando por aí. Isso aqui seriam as eras geológicas, só para ter ideia como isso foi mudando ao longo do tempo, né? Desde o começo da Terra. E aqui, mais recentemente, reforçando o que o senhor falou, da Revolução Industrial para cá, é que a gente teve as grandes mudanças, né? Então, dá para perceber o crescimento populacional vinculado à expansão do território, inovação industrial e tecnológica, né? Aqui a fase seminômade do homem, a era das cidades-estados, cidades dos grandes impérios, e a nossa era hoje aqui, né? Que nós estamos hoje usando fertilizantes à vontade e energia demais. Isso cresceu tanto, vocês viram que aquelas eras geológicas levavam milhares, milhões de anos, às vezes. Nós estamos agora uma mudança tão grande feita pelo homem que a gente chama de antropoceno. Então, é comparável a uma era geológica os impactos que nós estamos causando no planeta Terra. Num curto espaço de tempo, desde a Revolução Industrial para cá, a gente conseguiu fazer com que tivesse, e mais recentemente ainda, um pouquinho mais para cá, que esse pico foi enorme de população e de uso de energia, de mudança da camada de ozônio, de CO2, de efeito estufa, e vai embora, né? E é impossível separar coisas aí, transgênico, uso de venenos, alterações dos códigos florestal, a nossa biodiversidade perdida, tentando dar uma pintura meia verde, os movimentos sociais, como é que se posicionam aí. Já ouviram falar em Matopiba? Vamos ouvir falar bastante. A última fronteira agrícola do Brasil, vou mostrar no mapa já. A venda de terra para estrangeiros é uma outra lei para ampliar a agricultura no país, ou seja, deflorestar o que existe, o pouco que existe ainda, né? Extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que trabalha com agricultura familiar e agroecologia e agricultura orgânica, uma forma mais saudável de alimentação, né? Não é à toa também que isso acontece. Esse em amarelo é o território do Matopiba, é o Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. É a área de cerrado que existe para a expansão da agricultura. E é assim que se faz, pega 2 tratores enormes, aqui é uma vegetação, 2 tratores de esteira, põe uma corrente no cerrado e vai arrastando. Você vai destruindo, deitando toda essa mata, depois bota fogo. Quer dizer, animal que está aí, a biodiversidade do cerrado, que tem inúmeras plantas medicinais e de várias formas para se utilizar, são detonadas simplesmente. Nós estamos com o Rio São Francisco hoje sem água porque nós destruímos o cerrado, que estão nos altiplanos, que alimentam justamente esses rios. E vão fazer a mesma coisa para produzir alimento, para alimentar gado, soja, milho, né? Nunca comeu-se tanta carne também no mundo como se come hoje, né? Tem que pensar em mudanças também. Bom, a Revolução Verde, não vou ficar entrando muito nisso, mas é o caminho que foi de agricultura intensiva, uso de venenos, maquinários e energia. E aí a gente começa a comer veneno. Se não é seguro nem respirar, imagina comer. E a gente come. Alguém já imaginou pegar uma latinha, em vez de azeite, colocar um agrotóxico na comida? É o que nós estamos fazendo. Cada brasileiro come, em média, 7 a 7,5 kg de veneno por ano. Se for colocar tudo que se aplica, dividir pela população. Nós estamos comendo isso na água, no ar, em algum lugar está chegando no nosso corpo. Aqui só o mercado enorme que tem isso, né? O Brasil é o maior mercado mundial de venenos hoje no mundo. Essa é a média, mais ou menos, que a gente tem de comida, né? Isso já foi denunciado na década de 60 por uma pesquisadora, Raquel Carson, que foi criticada e foi detonada por ir contra as grandes transnacionais. E até hoje, quem vai contra é execrado, vamos ver vários exemplos aí. E o Brasil é o maior consumidor de veneno do mundo, desde 2008. E de 2016 não vai ser diferente, estamos indo no mesmo caminho. Isso com o transgênico que entrou aí justamente para dizer que ia reduzir, né? O grande produto utilizado hoje é um herbicida que chama glifosato. A gente usa de tudo, mas esse glifosato é que está associado aos transgênicos mais fortemente. E aqui tem uma reflexão, né? Como a gente pode imaginar que é uma boa ideia cultivar
alimento com veneno. E tem formas diferentes de fazer, em grande escala, inclusive. Não é só canteirinho pequeno, não. Nós temos aí a Native, que tem uma usina em Sertãozinho, que produz 15 mil hectares de cana orgânica, sem colocar uma gota de veneno, nem de insumo químico nenhum. Nós temos arroz no sul sendo produzido milhares de toneladas também orgânico. Então, é possível fazer sem veneno, mas empurram para a gente que a gente tem que fazer isso, né? E tem uma biodiversidade enorme que é desprezada na alimentação. Hoje você tem 7 ou 4 alimentos que dominam o mercado no mundo todo, justamente para uniformizar e padronizar no mundo todo essa agroindústria, né? Então, isso aí são vários exemplos de... Esse milho morado, que a gente chama aqui, ele tem um efeito grande, inclusive, na cura de câncer, já provado no México. Então, nós temos remédio para tudo na natureza, na verdade, e colocamos veneno, né? O grande problema começou quando o homem começa a querer colocar legislações em cima de alguma coisa. O patenteamento de semente foi o grande marco para o uso de veneno e de transgênico. Então, de repente, a gente podia patentear um produto que eu bolei fazer e tal, mas agora eu posso patentear semente. Ou seja, o homem levou 10 mil anos, isso aqui é uma evolução do milho que o homem fez, sem transgenia nenhuma, simplesmente separando o material, pegando planta que tinha uma certa toxicidade, então ele deixava, não comia, ia melhorando para tirar essa toxicidade da planta, que a planta é tóxica, não porque ela é má, mas porque ela quer que ninguém coma para ela não morrer, né? É uma defesa, né? Como ela não corre, ela tem que fazer substâncias, e o homem foi separando isso, o que era menos tóxico. A gente foi adaptando o nosso organismo para isso, né? De repente, as empresas perceberam isso e começaram a comprar todas as empresas de semente no mundo. Hoje nós temos 6 empresas que dominam o mercado no mundo todo. Antes, eu esqueci, eu queria fazer uma homenagem para um amigo, se a gente pudesse fazer um minutinho de silêncio, por favor, Antônio Carlos da Silva Bayer. Eu não sei nem quem é, mas se a Bayer é bom, né? É porque a Bayer está se juntando com a Monsanto agora, fazer uma outra grande... Então, em vez de 6 empresas, vão ter 5 empresas dominando o mercado no mundo de sementes. E essa concentração se dá na produção e no processamento também. A mesma empresa que produz veneno, né, produz a semente também. Você vê a lógica casada. Então, eu vendo uma semente que vai ter que usar o veneno que eu faço e, normalmente, ela faz também um medicamento que vai tentar tirar esse impacto que ela causou na gente, né? E cadê nossa segurança e soberania alimentar frente a isso, né? E a semente é vida, é um patrimônio da humanidade, não deveria ser possível se patentear. As sementes hoje não têm, elas têm... Você não compra a semente, você aluga uma semente, porque você, na próxima safra, você tem que comprar. Você não pode guardar semente transgênica, você é obrigado, se você guardar, você tem que queimar, fazer uma coisa, não pode plantar de novo pela lei. Se você plantar, você pode ser criminalizado por isso, por acordos internacionais, por uma série de coisas, né? Então, a alimentação é ditada por grandes corporações, tanto no que a gente come, tanto na industrialização depois. São as grandes corporações que processam os alimentos no mundo e que vendem. E depois você tem as cadeias de supermercados que botam isso na prateleira, que normalmente são associadas a elas também, né? Reforçando o que o senhor falou, se tem, só nos Estados Unidos, sem pensar no mundo, né, são 41 toneladas de antibiótico por dia que são utilizados só na criação de bovinos. E você imagina esse antibiótico entrando na água, no nosso corpo. O grande perigo que existe hoje na área médica são as superbactérias, porque nós estamos tornando as bactérias resistentes. É comum você ver alguém entrar no hospital e não sair por uma infecção bacteriana, bactéria extremamente resistente, porque nós estamos colocando antibiótico em tudo, preventivamente nos animais, até para engordar, mas porque eles estão confinados, estão muito juntos, você pega a galinha toda junta, né, suíno, e se um ficar doente, todos morrem. Então, preventivamente se dá antibiótico. Aí isso passa para toda a cadeia alimentar, inclusive para a gente. Vai para o nosso intestino, né? Por falar também do intestino, vou ter que começar agora a tratar da cabeça e conversar com o intestino das pessoas também, seguramente, daqui para frente. Então, a terra é um recurso natural, voltando naquela velha Gaia lá, né? A CTN-Bio tem aprovado coisas absurdas, só que também, recentemente, importação. Todo transgênico tem que passar por um processo meio daquele jeito que a gente já sabe como é,
Eu trabalhei nessa Comissão Internacional de Biossegurança por 6 anos, então sei como é que funciona isso lá dentro. E agora, recentemente, foi aprovado para importar, nós só podemos importar transgênico para experimentação. Agora foi importado toneladas e toneladas de milho dos Estados Unidos, que não tinham o que fazer lá, porque era um milho para a produção de metano, de álcool, e para animal. E não estava saindo bem lá, então estava sobrando, mandaram para a gente. E a CTNBio aprovou essa importação, que aí a gente não tem mais controle. A indústria vem a granel, não sabe mais se é transgênico ou não, não dá nem para rotular, né? E os nossos agricultores vão plantar isso, então vai espalhar esse gene. Essa é a douta comissão da CTNBio no dia da aprovação. As relações perigosas da CTNBio com essas empresas que a gente mostrou ali são documentadas por jornalistas, pessoas que têm ligações fortes com essas empresas, estão lá aprovando, né? Essa é uma das grandes defensoras de sementes não transgênicas, sementes crioulas. A Vandana Shiva, uma indiana que tem circulado o mundo todo, né? E com várias pessoas trabalhando nessa linha também. E aí vem os transgênicos que a gente estava falando. Essa aqui é a coisa simples de se fazer um transgênico, parece totalmente inócula. Tem uma bactéria, esse gene da bactéria me interessa, coloco numa planta, essa planta passa a produzir a toxina que a bactéria tinha, que mata o inseto. Só que a planta produz toxina nela inteira, e essa toxina é tóxica para o homem também. A mais utilizada é o Bacillus thuringiensis, que é encontrado no solo, dizem que não afeta, mas afeta, a gente vai ver. Tem estudos hoje que mostram como ela afeta a gente de forma séria. E para colocar um gene, esse vermelhinho aqui é o gene do Bacillus thuringiensis. Eu tenho que colocar outros 13 genes dentro da planta, por exemplo. Isso causa uma bagunça violenta dentro da estrutura e de como esses genes vão começar a operar, como é que eles vão funcionar ali dentro. Eles acham que não. Teoricamente, se eu coloquei um gene desse aqui, ele só vai colocar na planta o gene de uma proteína que produz uma toxina que mata o inseto e que mata a gente também, óbvio, né? Só para ter uma ideia como isso é falho, né? O mal da vaca louca, que é um prion, a estrutura química dele é a mesma, simplesmente muda a estrutura da molécula. A estrutura química é a mesma, só o formato da molécula muda e ela passa a ser infectiva e causar a encefalite espongiforme. Lembram que mal da vaca louca, que assolou aí, né? Imagina quando eu coloco 13 genes dentro de uma planta, né? Então, esse é um caso extremo, na verdade, de epigenia, que a gente chama epigenia. Alguém já ouviu falar em epigenia? São, na verdade, alterações. Nós temos 98% dos nossos genes não se expressam no dia a dia. Eles passam a se expressar dependendo das condições ambientais. E o pessoal que trabalha com a genética convencional acha que um gene expressa uma proteína e para por aí. Esses genes silenciosos, 98% dos genes, agem em determinadas situações, inclusive de pressão psicológica sobre as pessoas. Hoje sabe-se que populações, por exemplo, de judeus ou de negros, ou qualquer uma pessoa que é afetada por uma pressão psicológica forte, ela tem uma alteração no funcionamento dos genes, não na estrutura dos genes, nem na alteração do DNA, mas na forma que esses genes vão passar, aqueles genes silenciosos. Isso é transmitido de uma geração para outra. Então, vocês podem estar trabalhando com causas que foram feitas lá no avô ou na mãe. Então, e acaba aparecendo na pessoa a expressão de genes que vão liberar substâncias que mudam o comportamento da pessoa. É comum, já tem estudos hoje mostrando isso em populações. Aqui é só como a epigenética. Bom, eu tirei até como a epigenética pode funcionar, porque senão a gente vai ficar muito longe, né? Mas só para ver, voltando em transgênico agora. Aquele gene que ele colocou lá do BT, por exemplo, era para ser o isogênico, aquela planta que não recebeu o transgênico, né? A teoria era só para aparecer o gene do BT, essa toxina lá. Na verdade, 43 proteínas foram alteradas dentro do milho, modificadas de alguma forma. 14 foram reduzidas, 13 foram aumentadas, 9 sumiram simplesmente, e uma apareceu que não existia, que é uma proteína, inclusive, alergênica. Então, você vê, o esperado era só ter, naquela planta, o gene que produz a toxina, mas eu alterei toda a estrutura da planta só fazendo aquela alteração. Isso não é feito quando se avalia o transgênico, isso vai aparecer depois. Aí tenta-se fazer um recall, né? Quem faz com carro, depois que ferrou um monte de gente, vamos ver o que faz. Com carro é mais fácil, né? E no caso de lignina, que é uma substância que dá rigidez na planta, também é a mesma coisa. Não era esperado nesse mesmo milho BT.
a lignina ficou em 97% a mais do que na planta que não teve o transgênico. E aí vai embora. No caso da soja, que eu feito um estudo de soja, que fica resíduo do agrotóxico na soja, né? E a diferença de sacarose, de frutose na soja transgênica para a soja orgânica, por exemplo. E aqui o mais complicado, é uma soja, por exemplo, a acumulação de formaldeído, que é cancerígeno, a mesma soja, a soja transgênica, aqui é não transgênica, e aqui desse lado a transgênica. Olha o nível de formaldeído. Aqui vai caindo o formaldeído e na soja transgênica ele vai aumentando cada vez mais, afinal que a planta vai se desenvolvendo. Até no final ela tem um nível de formaldeído bastante alto. E não era esperado isso também. Quem é vegetariano, por exemplo, vai comer soja, se não comer orgânica, está arriscado a isso, porque hoje todos eles quase são transgênicos que estão por aí vão ter esse comportamento, seguramente, que usam o glifosato. Por outro lado, a glutadiona, que é um importante antioxidante, porque a soja tem também como componente, olha, no não geneticamente modificado, ele se mantém em nível alto. E no transgênico, ele cai. Então, ele coloca uma coisa ruim na comida e tira a coisa que seria interessante no alimento. Você vê como nós estamos sujeitos a mudanças malucas aí, né? Pois isso aqui é só falando da epigenética de novo, só mostrando que o hábito de vida e o ambiente social de uma pessoa pode modular o funcionamento desses genes, sem mudar a estrutura gênica, tá? Isso passa de uma geração para outra. Uma coisa que a gente sempre discutiu é o seguinte: o glifosato, que é o veneno que é mais usado, o herbicida que eu falei hoje no mundo todo, antes o máximo de resíduo que era permitido encontrar na soja era 0,2 ppm, partes por milhões. Foi regulamentado 10, porque sabia que ia usar, então ia ficar fora da legislação, vai ficar irregular. Então, vamos aumentar o nível de resíduo para ficar dentro da lei. Passou para 10. Hoje a gente encontra 57 partes por milhão, ora, era 0,2. Tudo bem, acho que não tem problema. Olhem aqui esse outro slide, para vocês terem uma ideia. A reprodução humana e o desenvolvimento fetal são afetados. Efeitos citotóxicos começam a 10 ppm, danos do DNA começam a 5 ppm. Olha quanto a gente usava aqui. O máximo era 0,2, regulamentou para 10. Então, tudo isso que está acontecendo aqui, agora acontece legalmente, né? Nós temos danos do DNA e efeitos citotóxicos nos limites permitidos de resíduos. Só que a gente encontra muito mais, 57. A gente não sabe porque aumenta câncer, porque aumenta uma série de doenças nas pessoas. Nos Estados Unidos não foi diferente. O nível de 96, antes de chegar à soja, aumentou em 233%. Era 6, passou para 20, hoje é encontrado 20 lá. Então, acima também desses limites aceitáveis para a doença para a gente ali. Aqui falava-se que o glifosato era baixíssima toxicidade, até... essa aqui é uma frase de um ex-presidente da CETERBio, ex-colega meu da Embrapa. A gente podia até beber o glifosato, que ele fazia mal. Porque, na verdade, a via metabólica que ele utiliza é uma via metabólica que tem nas plantas só, do ácido chiquímico, que não tem no ser humano. Isso é a teoria, né? Mas, na verdade, esse é um ex-presidente da CETERBio, quando já tinham todos esses trabalhos publicados mostrando que o glifosato tinha problema sério de toxicidade. Você imagina um cara, o comprometimento que tem que ter uma pessoa para fazer uma afirmação dessa. E é o presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Esse é o colega. E o outro colega que entrou agora lá, que é um professor da Escola de Jabuticabal, em entrevista para a Monsanto, disse que o glifosato não teria problema, que é o melhor herbicida a ser utilizado hoje. Esse é o colega que hoje é presidente da CETERBio. As relações que tem nessas coisas que a gente está comendo toda hora, né? E aí tem mais um monte de estudos mostrando glifosato com a relação dele com o câncer, né? Leucemia, inclusive, vai embora. E tem câncer de mama, e vai embora. Aí a gente faz campanhas separadas, faz de câncer de mama, faz de combate a agrotóxico, combate a transgênico, quando, na verdade, isso está num todo. Isso está na terra como um todo, onde nós moramos, né? Onde nós comemos, onde nós vivemos. Então, se a gente juntasse essas questões, ficaria muito mais lógico, mais fácil de estar trabalhando uma mudança nisso tudo, né? Aqui mais trabalhos mostrando correlações, e aqui voltando no outro cérebro que vocês vão ter que trabalhar, né? O intestino é extremamente inervado. Existem, inclusive, pessoas que dizem que, evolutivamente, os animais primeiro
em vez de desenvolver os neurônios no cérebro, desenvolveram no intestino, porque, na verdade, o que comia regurgitava. E vocês sabem, qualquer pressão, a gente sente aquele frio na barriga, porque é extremamente inervado o nosso cérebro, além de dar toda aquela biota que o senhor falou ali dentro, que produz uma série de substâncias, inclusive, que regulam o nosso comportamento dentro do cérebro, e não é produzida pela biota que está ali no cérebro, né? E a gente não evoluiu a ponto de resistir a esses impactos de agrotóxicos e de antibióticos, como foi mostrado, né? E cada vez mais, 90% da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino. E aí vem uma série de substâncias que eu não elenquei, mas que a gente pode buscar, é enorme, né? Então, 70% das células de defesa do corpo estão lá dentro, 500 espécies de bactérias, mais de 100 trilhões de organismos vivem dentro do nosso corpo. E toda vez que eu tomo um antibiótico ou como um alimento com algum agrotóxico, isso é afetado, porque vai para lá e vai afetar essa biota de alguma forma que evolutivamente não evoluiu com essas substâncias, né? Então, os desequilíbrios nessa população estão ligados a várias doenças, inclusive ansiedade, depressão, já tem trabalhos mostrando isso pelo material que ela é produzida. Então, às vezes, depressão tem a ver com alimentação, não só com o aspecto psicológico da pessoa, vai afetar, é óbvio, né? Mas a causa inicial não necessariamente é o impacto emocional. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas todas hoje, né? Efeito neurotóxico do glifosato, por exemplo. Os neurônios em formação, por exemplo, né? Esse glifosato afetou, o estudo pegaram ratos e afetou resposta reflexiva, como diminuição do desenvolvimento da atividade locomotora, aprendizagem de memória em ratos, tá? Aí eles fizeram um estudo mais aprofundado, fizeram uma cultura de tecido de neurônios e verificaram que, essa aí é a célula do neurônio, né? Um neurônio, não era para ficar esse na frente aí também, mas, na verdade, após esses neurônios tratados com glifosato, eles não desenvolveram esse axônio, que são essas terminações da célula neurônica que liga um neurônio ao outro, na verdade. Então, ficaram todo atrofiados ou não desenvolveram a contento. E essa era a explicação, na verdade, para aquelas deficiências de... Você vê como um agrotóxico afeta desde comportamento até a formação, na verdade, de neurônios, que vai afetar a vida toda das pessoas, né? E, mesmo depois de retirado o glifosato, não houve recuperação dessas células mais da cultura de tecido, né? E as células morreram em 8 dias na presença do glifosato. Aí a gente fica nessa neura, tirar tudo, né? Tem lactose, glúten, só falta tirar a neura, cabe a vocês fazer esse trabalho. Aqui tem outro, a Marise deve ter tido um problema sério esse ano, porque as crianças, quando iam lá no Halloween, né? Tem chocolate vegano, tem intolerância, eu tenho intolerância à lactose, docinho que você vai dar, então, o que você dá para as crianças nesses dias ou no dia a dia, né? E aqui é interessante mostrar que, na população, por exemplo, o gene que dá uma intolerância à lactose, intolerância a glúten, por exemplo, não aumentou. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos, mas no Brasil não seria diferente. Mas aumentou o número de pessoas que têm intolerância a glúten, por exemplo. Por quê? Justamente voltamos lá no intestino e voltamos lá no glifosato, né? Esse é o nosso intestino. O glifosato destrói a flora intestinal, né? E aqui tem um gráfico mostrando claramente a incidência de doenças celíacas, que são essas barras, e a aplicação de glifosato no trigo. Hoje, recentemente, dia 30, saiu uma nova avaliação de resíduos em alimentos. Eu não sei nem se vai aparecer aqui, eu tinha colocado, mas mexi tanto. E o trigo, inclusive, apareceu como um grande resíduo de glifosato. Às vezes não se usa na cultura do trigo, mas usa para dessecar, para fazer com que ele seque rapidinho, para colher tudo uniformemente. Então, você vê que a doença celíaca tem uma alteração direta com o uso de veneno, e não só com o problema genético que a gente tem, né? E aí você tem, olha, coisa que vocês... 5 minutos? Não, tranquilo, está acabando. Doenças que vocês estariam tratando, por exemplo, né, algumas delas aí, que têm uma correlação direta com esses agrotóxicos, aí, principalmente com o glifosato. Aí dá para listar um monte, mas não vamos nem ficar falando. Obesidade, já foi falado. Esse é um professor, o Andrés Carrasco, que fez uma correlação que também foi execrado, morreu recentemente, acho que não morto pela Monsanto, mas seguramente por
pressões, o laboratório dele foi detonado, tiraram apoio para pesquisa. Isso é comum acontecer quando você começa a trabalhar contra esse tipo de coisa, né? Ele foi uma das primeiras pessoas a ver malformações fetais com relação com o uso de agrotóxico. Na Argentina foi estudado. No Brasil tem a mesma coisa, hoje já relatada. Então, aqui é malformações em crianças nascidas vivas e aqui a aplicação do glifosato, com relação direta, né? Na flora também. Esse aqui é no Brasil, crianças, feito um estudo em municípios que têm alto uso de agrotóxico e crianças com malformações. Aqui são os municípios, não dá para ficar avançando muito, mas essas são as crianças como elas nascem, né? Bom, aqui tem vários estudos mostrando impacto à saúde, vai embora, formulações diluídas, inclusive do glifosato. Aqui dá para perceber a contaminação 160 a 1.600 vezes mais de glifosato no leite materno do que o permitido na água na Europa. Isso nos Estados Unidos, que usa bastante glifosato, e o Brasil usa mais ainda. Um estudo no Mato Grosso mostrando que não é diferente daqui, se a gente fizesse um estudo mostrando alto nível de inseticidas e produtos no leite das mães, que, é claro, vai acumulando na gordura e isso passa para as crianças. Esse é um estudo feito por um outro grupo francês, extremamente execrado, mostrando a incidência de câncer em ratos alimentados com milho transgênico. É um trabalho de Seralini. Imagine a pressão que tem essas empresas. Esse foi um artigo publicado numa revista científica indexada. Quando saiu isso, a Monsanto foi lá, trocou o editor da revista e tirou esse artigo de circulação. Sumiu. O que aconteceu? Esse grupo publicou numa outra revista científica agora, porque não tinha nem como referenciar, sumiu o artigo. Eles trocaram o editor da revista. Imagina a potência que tem as pessoas de mexer em dados, de manipular a informação que chegam até a gente, né? Mas aqui mostrava claramente todos os ratos com incidência altíssima de câncer, o mesmo rato usado pela indústria. Esse milho está liberado no Brasil. Eu estava na Ceteribio nessa época, pedimos para que fosse feito estudo ou retirado do mercado. A Ceteribio rejeitou por unanimidade, não, 3 contra, o resto todo a favor, que esse milho, na verdade, foi aprovado e tinha que continuar assim. O lógico seria, dentro de uma visão científica, de refazer todos esses estudos para verificar a incidência ou não desse fato, né? O BT, que é aquele bacilo thuringiense, que diziam que não passava para o sangue humano, que era inócuo para a gente também, é encontrado hoje, inclusive, em absorventes femininos, tanto o glifosato como o BT, e tem um efeito grande nas pessoas. Você imagina, está em contato com a mucosa absorve bastante nutrientes, porque o algodão que a gente cultiva hoje quase todo é transgênico também, né? Então, a gente não escapa, né? Qualquer lugar que a gente vá tem um lugar para anemia, leucemia com bacillus thuringiensis, que é essa bactéria, e aí vai embora. Essa é uma lagarta que ficou praga recentemente, aí justifica esse benzoato de maticina, que é um agrotóxico extremamente tóxico, que não seria liberado, mas foi liberado por conta de estar usando o transgênico, criou resistência na bactéria, na lagarta, aí teve que importar rapidamente, sem passar pelos trâmites legais, um inseticida extremamente tóxico. E agora ele fica normalmente no nosso meio aqui, usando todo dia. Afeta a fauna. Isso aqui é uma... Vocês já ouviram falar? As árvores se comunicam de várias formas. Agora que eu vi, eu podia ter apagado a frente para o slide ficar mais simpático, né? Mas as árvores se comunicam, inclusive, através de fungos, micorrizos, que fazem como se fosse uma rede neural, rede de internet embaixo. Então, se uma planta é atacada ou alguma coisa, as outras todas recebem essa comunicação e passam a agir também. Então, isso cada vez mais fica evidente. E esses produtos, todos eles afetam, inclusive, essa rede neural das plantas aí. Esse aqui é um mapa no Brasil recente, de 2014, 2007 e 2014, agrotóxico correlacionado com suicídios. Tem vários, inclusive os organofosforados, que causam depressão nas pessoas e levam a incidência muito grande de suicídio em regiões onde são utilizados mais esses agrotóxicos. Então, ele começa a trabalhar com pessoas com depressão, que, na verdade, tem um efeito também do que ele está sofrendo da pressão ambiental.
Essa que é a importância de trabalhar com essa psicologia ambiental, que consegue fazer essa relação, que fica desconectada. Não dá para ver as coisas tão separadamente, né? Por isso que é essa provocação de Gaia aí. Está afetando toda a flora. Isso aqui que eu achei extremamente interessante. Já ouviram falar que as abelhas estão sumindo pelo uso de veneno. Na China, já se precisa polinizar as plantas manualmente. Isso é uma pessoa fazendo a polinização das plantas macieiras. Mas aí vem a indústria que resolve tudo, né? A ciência resolve tudo. Estou fechando, só mais 4 slides. E a abelha está com risco de extinção, então o que ele faz? A própria empresa que causou todo esse estrago vai fazer agora uma abelha transgênica que resiste ao inseticida que ela coloca. Então, eu posso usar inseticida à vontade, que vai matar a gente, mas não mata mais a abelha. Então, ela continua polinizando. E pior ainda, um dronezinho já pensado para fazer isso. Então, ele tem sensores que vão chegar nas flores que liberam odores, né? E vão fazer o papel das abelhas. A cibernética chegando, né? E aí, só para avançar, nós estamos usando hoje herbicidas 2,4-D, que foi usado no Vietnã, como no agente laranja, que matou um monte de gente lá. Essas eram as pulverizações feitas nos Estados Unidos, que não é diferente da pulverização feita nas nossas plantações. Esse aí com o helicóptero lá também. E esse é o que acontece hoje no Vietnã. A guerra do Vietnã acabou há bastante tempo. Esse herbicida faz esse tipo de efeito na população. E esse transgênico foi liberado agora no Brasil, em grandes escalas. Então, nós vamos começar a jogar esse veneno em todo lugar, como foi feito na Guerra do Vietnã. Imaginem o que vai acontecer com a gente daí para frente também, além do que a gente já usa, né? Bom, não vou falar muito, mas o milho transgênico liberado pela Embrapa, que alterava o fígado, o rim, intestino, vilosidades, e foi aprovado. Só não está no mercado ainda, graças, né? Eucalipto transgênico já está aí, está vindo também laranja transgênica. O mel nosso, uma boa parte, 35% vem de eucalipto hoje. 80% do que a gente exporta, que é da agricultura familiar, vai ser comprometido e vai embora. Tem N problemas que a gente está discutindo aí. A rotulagem não é feita adequadamente até hoje, né? Então, a gente fala, pô, uma notícia boa. Toda hora no Congresso tenta passar uma lei para tirar a rotulagem. Então, aí o Armandinho acha uma figurinha, o substituto da Mafalda aí, né? Eu aviso que contém transgênico, ele perguntando para a mãe. Ela fala, mas talvez vê cada vez menos na embalagem. Ele todo feliz. O Congresso quer tirar? Não, quer tirar o aviso, não quer tirar o transgênico, né? Então, essa é uma loucura que a gente está submetido aí. A gente tem 2 opções. Mesmo o orgânico hoje, com poluição aérea, acaba sendo contaminado. É claro que em quantidades baixíssimas, né? Mas ainda estamos aí. E a agricultura hoje é para ganhar dinheiro, não é para produzir comida. Aí tem o OGM 2.0 agora. Nós já estamos aí. Quem viu uma Coca-Cola nova que está no mercado, ela usa estévia. Só que não é estévia. Na verdade, é uma estévia produzida transgenicamente em laboratório. Então, nós começamos a ter agora patchouli, estévia, baunilha, todas essas produzidas artificialmente em laboratório e transgênicas, a gente não sabe ainda as consequências. E não são avaliadas, né, na CTN-Bio. Quem poderá nos salvar? Tararã. E uma coisa acho que tem que ficar muito clara, né? Não existe imparcialidade, todos somos orientados de uma base ideológica, né? Às vezes fala, não sou de esquerda nem de direita. Você é, sim. Né? A questão é se a nossa base ideológica é inclusiva ou excludente. Como é que nós estamos trabalhando no dia a dia? Para onde nós temos que apoiar e realmente fazer movimento social acontecer de fato, né? E aí eu achei linda essa... Vocês devem ter visto, rolou aí no vídeo, inclusive, esse Ubuntu, que, na verdade, as pessoas contam um caos, né, de que um antropólogo trabalhando com uma tribo lá na África, no final, fez uma competição com as crianças e colocou uma cesta enorme com um monte de guloseimas, e aquele que chegasse primeiro ia pegar essa cesta. Aí as crianças pegaram as mãos e foram todas juntas, né? E chegaram juntas na cesta e repartiram. E ele ficou abismado, né? E as crianças disseram, mas como é que eu posso ficar feliz se eu vejo alguém infeliz? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar nesse mundo. E isso vem desde o Egito, antes da África, o Egito Antigo já tinha essa mesma concepção, que foi alterada ao longo do tempo aí, né? Então, eu sou porque nós somos. Eu não sou nada se nós não sermos. Se Gaia não ser, né? Eu sou humano
E a natureza humana implica compaixão, partilha, respeito, empatia, inclusive com a Mãe Terra. Então, vamos pensar sempre nesse contexto e vamos tentar mudar isso. Obrigado.